partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Mais da metade dos municípios do Maranhão já tem casos confirmados do novo coronavírus. O número de infectados passa de 4.000 e de mortes já são mais de 240. Região metropolitana de São Luís se prepara para lockdown a partir de amanhã. E ainda, como as cidades maranhenses estão agindo para conter o avanço do vírus. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta segunda-feira, instabilidade no norte do Maranhão. Em São Luís, chove a qualquer momento do dia, podendo ser mais forte à noite. Na cidade de Imperatriz, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. O sol deve aparecer também nas cidades de Açailândia, Caxias e Barra do Corda. São esperadas pancadas de chuvas intercaladas. Máxima hoje de 30 graus em São Luís, 31 em Açailândia, 32 graus em Santo Inês e 33 em Imperatriz. Coronavírus. O novo coronavírus já ultrapassou a marca dos 4.200 casos em mais da metade dos municípios do Maranhão. O total de mortes ultrapassa os 240 casos. Vamos conferir na matéria de Taliana Luiz. O novo coronavírus já atinge 110 municípios em todo o Maranhão, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O número de infectados pela doença, segundo o boletim divulgado na noite desse domingo, é de 4.227 pessoas, com 249 mortes. Foram mais 187 casos confirmados e 12 mortes nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, o Estado superou a marca de 1.000 recuperados e hoje já tem 1.005 curados da doença. Das 12 mortes pelo novo coronavírus, uma ocorreu em Passo do Lumiar e outras 11 em São Luís. Entre as mortes está a de uma criança do sexo feminino de apenas 10 meses que sofria de problemas cardiológicos e respiratórios. A Secretaria de Saúde registrou ainda 525 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no estado, sendo que 420 já estão recuperados. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. A região metropolitana de São Luís se prepara para o lockdown decretado pela Justiça e confirmado pelo governo do Maranhão. A partir de amanhã, só será permitida a circulação de pessoas que trabalhem em serviços essenciais pelo período de 10 dias. Repórter Tereza Cristina. A região metropolitana de São Luís se prepara para o chamado lockdown. Será a primeira cidade do país onde haverá bloqueio total dos serviços, com exceção da manutenção apenas de serviços extremamente essenciais, como hospitais, farmácias e supermercados. Os 4 municípios que compõem a região metropolitana, São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, deverão cumprir as determinações de bloqueio. O decreto passa a valer nesta terça, com prazo de 10 dias. O lockdown nas 4 cidades havia sido determinado pela Justiça do Maranhão na última quinta-feira e dependia da assinatura de Flávio Dino para sua concretização, o que aconteceu neste domingo. Os trabalhadores e servidores públicos estaduais, além de autônomos que exerçam serviços essenciais, deverão comprovar a atuação e também apresentar uma declaração de serviço essencial que será firmada pelos órgãos competentes e estabelecimentos de serviços essenciais. A declaração está disponível no site do governo. Aqueles que descumprirem as recomendações propostas no decreto serão aplicadas advertências, multas, interdição parcial ou total do estabelecimento. Será permitida apenas a ambulâncias, viaturas policiais, profissionais de saúde em deslocamento, veículos com transporte de passageiros, caminhões e veículos a serviço das atividades essenciais. Sobre as escolas, as aulas presenciais permanecem suspensas até o dia 31 de maio em todas as unidades de ensino da rede pública e privada, municipal e estadual, incluindo faculdades e universidades. Só são permitidas as atividades via internet. Estão suspensas também todas as obras públicas e privadas, com exceção das obras relativas às áreas de saúde, segurança, sistema penitenciário e saneamento.
Fora isso, todas as atividades comerciais estarão suspensas pelo prazo de 10 dias. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. No próximo bloco, com anúncio de lockdown em São Luís, cidades do interior montam barreiras e fecham entradas das cidades. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Prefeitura do município de Itapecuru-Mirim confirmou a primeira morte pelo novo coronavírus. Da região, o nosso correspondente Cristiano Dias tem mais informações. A Prefeitura de Itapecuru confirmou em nota divulgada nas redes sociais a primeira morte por Covid-19 na cidade de Itapecuru neste último final de semana. De acordo com a assessoria de comunicação, informa em nota que lamentou e confirmou a primeira morte por Covid-19 em Itapecuru-Mirim. Já um boletim epidemiológico divulgado ontem domingo, dia 3, subiu para 13 os casos confirmados de coronavírus, 25 suspeitos e um óbito, conforme informações essa atualizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru-Mirim. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. O prefeito da cidade de Nina Rodrigues da Iara do PDT, decretou o fechamento de toda a área territorial do município para entrada e saída de pessoas, inclusive de familiares dos moradores. A medida já está valendo desde a meia-noite deste domingo e se estenderá até o dia 15 de maio e acontece em razão do novo coronavírus, mesmo a cidade não tendo nenhum caso registrado. De acordo com o prefeito, um dos motivos para o fechamento da cidade é que muitas pessoas devem sair de São Luís e viajar até Nina Rodrigues por conta do lockdown que acontecerá na terça-feira. Outro município do Maranhão que também montou barreiras e fechou as entradas foi a cidade de Bacuri. Vamos à região com o repórter Ideilson Carvalho, que tem mais informações. Em virtude do crescimento dos casos positivos da Covid-19 nos municípios de Serrano e Iapiguaçu, com um caso cada, Cururupu com 4 casos, uma morte e um recuperado, Bacuri não registrou casos ainda, Ituriaçu com 4 casos confirmados, 3 no último sábado, dia 2 de maio, e 1 neste domingo, fez com que as autoridades municipais tomassem medidas drásticas, fechando todas as fronteiras terrestres e aquáticas entre os municípios. Buscando proteger os moradores, o povoado Cutia promoveu neste domingo, dia 3 de maio, uma barreira terrestre isolando totalmente a comunidade, impedindo a entrada de pessoas de outros lugares. Segundo os manifestantes,
só serão liberadas pessoas da comunidade em caso de extrema necessidade, por vez que deverão usar máscaras, além de tomarem todos os cuidados necessários para evitar o contágio, comenta um dos manifestantes. Então, a única maneira que nós achamos de se proteger é estar ficando aqui, fazendo essa barreira aqui, conscientizando a população que vem para cá para não vir, e nós estamos todo mundo de quarentena aqui no nosso povoado Cutia. Então daqui só vai sair se for para comprar o alimento e voltar, tem que ir de máscara, com gel para passar nas mãos, porque senão não sai nem entra aqui no nosso povoado. Bacuri aparece com nenhum caso confirmado, devido ao trabalho de prevenção feita pelo Serviço de Saúde, como explica o senhor secretário municipal Rui Silva Gonçalves. Nós temos muitas pessoas que estão passando pela nossa barreira que estão mentindo. Elas estão vindo de São Luís ou de Belém, mas estão mentindo, dizendo que estão vindo de Serrano ou de lugares mais perto aqui onde não tem casos confirmados. Quando chegar alguém que você sabe que está vindo de área de risco, São Luís, Belém ou outra cidade qualquer, informe a vigilância sanitária, passa essas informações para a saúde, que nós vamos atrás para colocá-los em quarentena. Central de Notícias, com informação de Turiaçu e Deilson Carvalho. Em Santo Antônio dos Lopes, a Prefeitura faz limpeza com água sanitária em locais públicos para combater o novo coronavírus. Repórter Nelcínio Paes. Em Santo Antônio dos Lopes, município que fica localizado a 332,2 quilômetros da capital São Luís, localizado na microrregião Médio Mearim, depois do surto da pandemia de Covid-19, que a cidade teve em menos de 15 dias, chegando a 37 notificados, 25 descartados por exames ou quarentena, 4 confirmados e 1 recuperado. Em meio à crise, o governo teve a ideia, junto com a empresa Tecner, que explora gás na região, de desinfetar as ruas da cidade com água sanitária, tendo como intuito coibir a proliferação do vírus na cidade. Do Médio Mearim, Nelcínio Paes. Em instantes aqui no Jornal Central, agente funerário é preso no interior do Maranhão por transportar corpo de vítima com novo coronavírus. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Na cidade de Bacabal, um agente funerário foi preso por transportar o corpo de uma vítima do novo coronavírus. O agente é representante de uma funerária na capital e teria descumprido normas da Anvisa. Repórter Jalber Pereira.
A Polícia Civil do Maranhão, através da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, prendeu na tarde desta sexta-feira o representante de uma funerária da capital maranhense. Segundo a polícia, o homem capturado descumpriu as normas sanitárias determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pela Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. O delegado regional de Bacabal, que participou da operação, Carlos Rena, detalha como a polícia chegou até o acusado, depois de receber denúncias anônimas. Então, sendo assim, o agente funerário foi conduzido para a Delegacia Regional de Bacabal, aonde foi autuado, mas colocado em seguida em liberdade por força da Lei 9.099 de 95, que prevê a lavratura tão somente do termo circunstanciado de ocorrência, quer dizer, ele vai responder processo, mas em liberdade. Carlos Rena explica ainda sobre a punição que o infrator vai responder. Que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa está sujeito a pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Ainda de acordo com o delegado regional, essa medida visa alertar todas as empresas funerárias do estado sobre a não transferência de corpos de uma cidade para outra, quando a causa da morte for comprovada pela Covid-19. De São Luís, Jalber Pereira. O repórter Jalber Pereira traz também mais informações sobre a cidade de Colinas, que vai receber um hospital de 20 leitos para atendimentos a pacientes da Covid-19. Segue em ritmo acelerado as obras realizadas pelo governo do Maranhão para garantir o aumento no número de leitos do sistema público de saúde ofertados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus no estado. Na cidade de Colinas, o Hospital Dr. Carlos Macieira recebe obras para se transformar em uma unidade para o tratamento da pandemia, com capacidade para 20 leitos clínicos. De acordo com o secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula, essa unidade faz parte da expansão do serviço de saúde no estado, para atender os novos pacientes que possam ser acometidos pela doença. Considerando que maio pode ser o pico, e a gente espera que seja, para a gente ter já o decréscimo dos casos em junho, a gente espera que essa projeção esteja correta, mas não passa de uma projeção. A gente está expandindo nossa capacidade exatamente por isso. A gente espera chegar a algo próximo de 1.000 leitos. A obra é realizada pela Secretaria de Estado de Governo, Segov. Segundo o secretário da pasta, Diego Galdino, esse hospital será um grande reforço na saúde do Maranhão. Intervenções no Hospital de Colinas, elas fazem parte do esforço gigantesco do governo do Maranhão em ampliar a oferta de leitos nos hospitais em todo o estado. De São Luís, Jalber Pereira. Um jovem morreu nesse fim de semana tentando atravessar a nado o rio Itapecuru. O repórter Cristiano Dias volta a essa edição do Jornal Central com mais informações. O Corpo de Bombeiro de Itapecuru resgatou na manhã de ontem, domingo, por volta das 8 horas da manhã, o corpo do jovem identificado como Charles Reis da Silva, de 28 anos, que se afogou no rio Itapecuru. De acordo com as informações, Charles se afogou na tarde da última sexta-feira, dia 1º, enquanto tentava atravessar de canoa o rio Itapecuru, no ponto conhecido como Passagem das Pontes, no povoado Bagaceira, zona rural de Pirapemas. O corpo do jovem acabou sendo avistado perto da ponte do rio Itapecuru, em Itapecuru-Mirim, por populares. Os bombeiros foram acionados e resgataram o corpo do jovem e, de imediato, os familiares acionaram o serviço funerário para que o corpo fosse encaminhado para a cidade de Pirapemas, onde foram tomadas as medidas cabíveis que o caso requer no que se refere ao sepultamento. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. Na zona rural de Barra do Corda, um açude se rompeu, provocando inundação. As informações com o repórter Astrogildo Melo. É o rompimento de um açude que ocorreu neste sábado por volta de 11 horas da manhã, na localidade Copaíba, localizado no município de Genipapo dos Vieiras, mas que consequentemente atingiria localidades do município de Barra do Corda, já que os dois municípios fazem fronteira. O principal localidade a ser atingida seria a localidade Povoado da Boa Sorte. A preocupação seria com as pequenas localidades que ficam em torno do povoado Agrovila da Boa Sorte, onde agricultores fazem seus trabalhos e tem pequenas localidades que ficam em torno. E as rádios comunitárias foram mobilizadas na manhã de sábado, fizeram diversos anúncios, juntamente com um áudio que foi colocado com o prefeito Eric Costa, alertando a população para
para que se afastasse. O Corpo de Bombeiros de Trizidela do Vale foi acionado e, juntamente com o GTA de Presidente Dutra, sobrevoaram a área. Nenhuma pessoa foi atingida, apenas danos materiais, mas no primeiro momento houve uma grande preocupação por parte do prefeito das duas cidades, que prontamente cuidaram de avisar todos aqueles que poderiam ser atingidos. Essas são as informações de Barra do Corda com Astrogildo Melo. Você vai conferir no próximo bloco. O Ministério Público pede que igrejas do Maranhão suspendam atividades presenciais. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Em Imperatriz, igrejas devem suspender atividades presenciais. A determinação foi do Ministério Público Estadual. Repórter Dalciana Castro. No município maranhense de Imperatriz, o Ministério Público expediu uma recomendação aos líderes religiosos para que cumpram as medidas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para prevenção e contenção ao novo coronavírus. A manifestação foi direcionada a representantes de congregações e outras associações com finalidade religiosa, bem como aos demais responsáveis por igrejas e templos de Imperatriz. O documento foi também encaminhado ao município para que reforce a fiscalização no sentido de coibir cultos e práticas religiosas na forma presencial, conforme já regulamentado por decretos do próprio município de Imperatriz e do Estado. As medidas já haviam sido recomendadas pela Promotoria de Justiça desde o dia 21 de março. Mas a elaboração deste novo documento foi motivada por conta de um culto religioso realizado no último dia 26 no estacionamento de um dos shoppings de Imperatriz, em forma de sistema drive-in, na qual a maioria dos participantes ficaram dentro de seus veículos. Para o Ministério Público, o evento transgrediu as normas de orientação quanto às medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19, mesmo com a permanência dos participantes dentro dos veículos. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. E na cidade de Viana, órgão pede retorno de detentos às unidades prisionais. O Ministério Público do Maranhão ajuizou um pedido de providências em execução penal, solicitando ao Poder Judiciário que determine o retorno dos detentos liberados em 24 de março da Unidade Prisional de Ressocialização e da APAC de Viana para cumprimento de prisão domiciliar. A liberação foi adotada em virtude da pandemia da Covid-19. Assinada pela titular da primeira Promotoria de Justiça de Viana, Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva, a manifestação pede que seja mantida a prisão domiciliar apenas dos detentos do sistema fechado e semiaberto, enquadrados como em situação de risco. Ou seja, o MP pediu o reingresso dos outros presos do regime semiaberto às unidades prisionais, condicionado à constatação de ausência de contaminação por coronavírus ou outros quadros infecciosos
infectocontagiosos. A avaliação deve ser feita obrigatoriamente por médico e teste rápido de Covid. Além dos testes negativos, os apenados não podem apresentar sintomas clínicos indicativos de enfermidades infectocontagiosas. Caso seja constatada a contaminação ou haja suspeita, o Ministério Público pede a prorrogação da prisão domiciliar por 15 dias. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana. Política. Vamos agora a Brasília, onde atos realizados neste domingo na esplanada dos ministérios prenunciam semana agitada. Repórter Paulo Otaran. A reunião de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios neste domingo dá o tom político desta semana aqui em Brasília. Os manifestantes se mobilizaram para prestar apoio ao governo diante das declarações colhidas pela Polícia Federal no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro em Curitiba semana passada sobre possível interferência do presidente da República em nomeações da pasta. Os manifestantes também voltaram a pedir o fechamento de algumas instituições, além de condenar a postura do Congresso e do STF. O próprio presidente Jair Bolsonaro deu o tom da conversa para os próximos dias. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. O ato acabou com agressão a jornalistas que cobriam o evento, o que foi entendido como cerceamento da liberdade de expressão, condenado por alguns ministros da corte, como Gilmar Mendes. A agressão a cada jornalista, na verdade, é agressão à liberdade de expressão e agressão à própria democracia, e isso precisa ficar claramente repudiado. De Brasília, Paulo Otaran. A Anvisa está em contato com o fabricante do medicamento Remdesivir, que mostrou eficácia no tratamento da Covid-19. América Melo. A Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos autorizou o uso do medicamento para tratamento da doença em pacientes hospitalizados em estado grave com coronavírus. Nos próximos dias, a Anvisa fará reunião com a fabricante para verificar o interesse e a viabilidade do fornecimento do medicamento no Brasil. A Gilead tem vários ensaios clínicos em andamento para o Remdesivir, com dados iniciais esperados nas próximas semanas. Caso o benefício do medicamento se comprove, a Anvisa possui mecanismos como anuência de uso em programa assistencial e priorização de registro para garantir o acesso rápido do medicamento para a população. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até lá. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto.
Porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.